Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Eu entrei e a gente já caiu, mas agora voltamos com tudo. Olá! Aproveitando esse sábado, aqui tá muito ensolarado, não sei como que tá aí onde você tá. Já me manda aí uma notícia. A gente tá tendo um dia lindo aqui. Oi, Gabi, já estamos com a nossa convidada aí. Que bom, que bom. Fazia tempo que a gente não tinha um dia lindo como tá hoje aqui no Porto. A previsão era de chuva por muitos dias, mas estamos tendo minutos de sol. Aliás, até acho que são minutos mesmo, porque eu estava olhando aqui e já está começando a ficar com umas nuvens de novo. Aí em Tramandaí tá bom também, Mi. Aqui tá super agradável hoje, tá um dia muito, muito bonito. Estou aqui a olhar o mar e tá muito bonito. Mas as nuvens vêm vindo lá de trás, acho que logo mais a gente tem chuva. Então, oi, Dé, tudo bem? Que bom que estamos recebendo muita gente por aqui. Oi, Ana. Theo mandando beijo pra mim. Obrigada, Theo. Um beijo, filho. Theo tá lá na sala e eu tô aqui no meu escritório particular. Olá a todos que estão entrando. Eu tô dando um tempinho. Logo mais eu vou estar chamando a nossa convidada aqui, que hoje é a Gabi. Eu não sei falar muito bem sobre o nome dela, porque é com umas letras estranhas. Depois eu vou pedir para ela já esclarecer isso pra gente. Não vou me arriscar. E a Gabi é uma pessoa sensacional, eu gosto muito dela como pessoa, mas ela também tem muito conhecimento a respeito de nutrição e trabalha na equipe do NutriTonton em Portugal e no Brasil. E hoje vai estar esclarecendo muitas dúvidas que a gente tem a respeito de nutrição mesmo para a família, mas também desse período de quarentena e um pouco de compulsão alimentar, tudo que a gente passa nesse momento. Olha, a Gabi é uma unanimidade, todo mundo ama ela, né? Que coisa boa. Olá, para quem ainda tá entrando, gente. Já já vou chamar a Gabi aqui para estar falando conosco. E tá nos dando muitas dicas. Eu já estive a ver o material que ela me mandou essa semana e tem muita coisa boa mesmo. Olha, cada live que a gente tem feito tem ficado um conteúdo muito bom para vocês que têm nos assistido e a de hoje não vai ser diferente. Então, feito isso, feita essa apresentação inicial, sejam todos muito bem-vindos ao Quando Nasce uma Família. Aqui a gente tem conteúdo de verdade, conteúdo com especialistas e principalmente não tem enrolação. A gente começa a live falando o que tem que falar e termina falando o que tem que falar, porque apesar da gente estar em casa, esse é o tempo mais precioso que vocês podem dar pra gente, porque estão com as famílias. Então eu vou chamar a Gabi e logo logo ela já se apresenta um pouquinho para vocês aqui. Vamos ver, tá aí a Gabi. Vamos aguardar até ela entrar. Oi! Olá, Gabi! Tudo bem? Tudo! E aí, já conta pra gente como é o teu sobrenome? Oi, gente, pessoal de Portugal, ali já vi que tem bastante gente. Oi, mãe, tá ali na sala ouvindo. Muito bom! Então, meu nome pronuncia Loewe, como se fosse um V no lugar do W. É Olha, assim. Loewe. Bem Ainda bem que eu não facinho. falei. Ia falar É bem bem errado. facinho. Ah, tranquilo. É a Gabi Loewe, então. Gabi, seja muito bem-vinda aqui hoje. É um prazer imenso estar contigo, porque tu é uma pessoa que realmente traz inspiração quando se fala de vida, mas também quando se fala de nutrição. Há um tempo atrás eu falei pra Gabi que de vez em quando eu visitava o perfil dela só para procurar uma comida bonita. Porque a Gabi é uma pessoa muito saudável, mas uma pessoa que respeita também esse afeto que a comida traz pra gente, e isso é sensacional. Gabi, uma pessoa mega equilibrada nesse assunto, e é por isso que tu está com a gente aqui hoje, não é em vão. Obrigada, Dé, obrigada pelas suas palavras. É muito importante para mim ouvir isso de uma amiga, de uma pessoa como tu. E muito obrigada por permitir que eu faça parte desse projeto, dessa live. Estou muito feliz, me sinto muito honrada. Oh, Obrigada. Bom, vamos parar aqui de se elogiar e vamos começar. Mas tudo isso que a Gabi, que eu falei sobre a Gabi é verdade, viu, gente? Bom, Gabi, vou começar indo ao ponto, né? A gente está nesse período de quarentena
E eu vejo que muito do que tem se falado nesse período é sobre comida, né? As pessoas estão em casa, a gente tem mais vontade de comer, a gente acaba ficando um pouco fora da rotina, se permitindo, né, algumas coisas diferentes. Eu até coloquei nos stories ali algumas perguntas e alguns exemplos de fotos e imagens de comida, porque a gente também está sendo bombardeado por tudo isso, né? Então, eu queria começar falando sobre um tema que a gente ainda não falou aqui, que é sobre hidratação, né? No meio de tanta comida. Legal. Explica para nós um pouquinho sobre o papel da hidratação na alimentação, como que a gente pode fazer para estar se hidratando melhor. Tá, assim, eu acho que quando a gente fala em alimentação saudável, a hidratação ela tem um papel quase que mais importante do que o próprio alimento, né? Porque sem o nosso corpo, sem ter água no nosso corpo, sem o nosso corpo estar bem hidratado, muitas funções fisiológicas, hormonais e o próprio funcionamento do intestino, ele não é completo. Então, o fato de tu estar hidratado te permite ter uma boa digestão, os micronutrientes podem ser melhor absorvidos, e enfim, todo o teu funcionamento corporal, eu acho que a base dele é uma boa hidratação. Então, é um quesito, eu acho que tão importante quanto a comida que entra no teu corpo, é a água que tu ingere, de qualidade, né, sempre. E acho que nesse período agora é muito importante nós estarmos atentos, porque o nosso senso de sede, de perceber, né, a nossa sede, ele é um pouco alterado, porque nós não estamos mais fazendo atividades corriqueiras, nós não estamos mais na rua, nós não temos mais essa vida agitada, né? Até os hábitos que a gente costuma ter, de às vezes já levar uma garrafinha de água para o trabalho, ou ter uma garrafinha no carro, a gente perde, né? Porque agora a gente mudou completamente o que costumávamos fazer. Sim, exatamente. E, inclusive, acho que essa é uma dica muito importante para mantermos agora, né, nesse período, esse hábito da garrafinha, né? Perfeito. Mesmo sendo uma garrafinha de 500 ml ou de 1,5 litro, tem pessoas que têm o hábito de carregar aquelas grandes, né? Eu acho que não devemos perder isso agora. Acho que é uma maneira, uma estratégia diferente para mantermos a hidratação. Gabi, uma dúvida, né? Uma vez eu ouvi falar que se a gente toma muita água, a gente acaba por sentir mais fome, porque o estômago dilata, né? Tô falando as palavras tal qual ouvi, né? Mito ou verdade, Gabi? Olha, eu acredito que é um mito, tá? Porque a saciedade que a água nos gera, muitas vezes ela inclusive mascara a fome. Porque às vezes nós achamos que nós estamos com fome, mas na verdade nós estamos com sede. Né? Então é muito interessante isso. Eu até ia falar isso porque eu acho que é algo mais da tua área, que eu percebo, eu não tenho filhos, né? Mas quem tem filhos pode confirmar isso, que existe uma confusão na criança na transição do leite materno para a introdução alimentar, porque ela para de perceber o que é sede e o que é fome, afinal o alimento dela era líquido. Perfeito. Então eu acho que sabe, isso... Gabi, a gente percebe isso muito bem quando a gente inicia o processo de desmame de um bebê. Porque, na verdade, o bebê sempre que quer se alimentar, quando ele já tem essa consciência, né, os bebês que estão próximo de 1 ano, a partir disso já tem consciência. Eles querem, na verdade, mamar, né? E quando a gente começa o processo do desmame, a gente vai sempre tentar oferecer outra coisa antes do aleitamento. O bebê acaba por aceitar a comida e toma água e toma o chá, né? E então a gente percebe que realmente não era sede, mas é essa confusão que existe entre a sede e a fome, e que por vezes eu acho que a gente na vida adulta também tem, né? Muito. Acho que é um hábito que persiste, né, na nossa vida. Muito bem. Olha, estando em casa, tendo mais vontade de comer, eu preciso que tu nos dê estratégias. O que a gente pode fazer para fugir dessa compulsão alimentar que a gente sente estando em casa? Porque muitas vezes eu reconheço que não seja a fome em si, mas seja aquela coisa o tédio até, né? A gente está trabalhando de outra forma, a gente vai muito
até a geladeira, a gente vai muito até a cozinha e acaba por procurar alguma coisa que teve essa ideia, né? Ah, vou olhar o que tem aqui para comer. Como que a gente pode fazer, Gabi, para ter uma alimentação saudável durante esse período de quarentena, né? Todos nós somos humanos, né? Todos nós temos essa necessidade, às vezes, de comer por estar de tédio, por ver alguma imagem, né? A gente sente esse desejo normal, é completamente normal. Mas sim, existem algumas estratégias. E para esse período agora, é um período muito atípico na nossa vida, mas a gente pode, por exemplo, acho que muitas famílias, inclusive, já adquiriram esse hábito nesse meio tempo, que é o hábito, por exemplo, de elaborar um cardápio, ou uma ementa, como dizem em Portugal, semanal. Ou seja, se faz um planejamento daquilo que vai ser comido. Por exemplo, segunda-feira é o dia de comer frango dessa maneira. Na terça-feira nós vamos comer peixe. E na quinta-feira voltamos a comer frango de outra maneira. E isso, eu acho que tem muita importância nesse período, inclusive pensando que não é legal nós deixarmos que o desperdício aconteça agora. Verdade. Né? Muitas pessoas passando fome, muitas pessoas necessitando de comida, então eu acho que é muito importante nós termos esse planejamento, e é muito simples, é até uma atividade legal de fazer, né? Para quem gosta, e para quem gosta de ir no mercado também, eu acho que é maravilhoso. Então, o cardápio, né, semanal, para evitar o desperdício. Gabi, queria aproveitar e te dizer que aqui em casa a gente criou algumas coisas que já viraram quase uma tradição. E isso é muito legal, porque segunda-feira os meninos acordam, eles sabem que é o dia que a gente vem depois do fim de semana, porque eles já conhecem a rotina, e sabem que é o dia de comer lentilha com legumes, que a gente faz, e com arroz, né? É o dia que a gente não come carne e come lentilha com arroz. É o prato preferido do Theo, né? Que é o meu filho mais velho. E é muito legal, porque também como é que eu vou dizer? Poupa esforço da gente também de estar sempre a pensar o que vamos fazer naquele dia e o que vamos inventar. Né? Então, nós já sabemos algumas coisas que precisamos ter e acaba por criar esses momentos de família, que também são muito legais, essas tradições alimentares também, né? E acaba envolvendo eles nesse processo, gera também um interesse maior por alimentos, né, saudáveis, como lentilha e vegetais, e enfim, eu acho que isso contribui não só para a família, mas para as crianças, para a educação nutricional delas e tudo mais. E excelente, muito bom. E Gabi, ver fotos de comida, né? A gente tá no Instagram, a gente começa a ser bombardeado ali por até em relação à crise financeira que vem se estabelecendo, tem muita divulgação, né? De restaurantes, estão trabalhando aqui em Portugal com takeaway, no Brasil com as teleentregas, né? E como que a gente pode fazer para burlar isso, né? Porque eu acredito que isso tem influência, sim. Sim, tem muita. Eu acho que, na verdade, é muito simples. Eu creio muito que os nossos olhos têm muito poder sobre aquilo que a gente faz, né? Sobre as nossas ações. Então, aquilo que nós permitimos que esteja nos nossos olhos, invariavelmente podem ter um efeito. Então, é mesmo identificar isso, considerar aquilo, olha, eu me sinto mal vendo os stories de tal pessoa. Por quê? Porque essa pessoa passa o dia inteiro malhando, e aí eu fico culpada e não sei o que, não sei o que. E isso serve, eu acho, também para a parte da compulsão alimentar e dos alimentos ricos em gordura e açúcar e tal. Agora na Páscoa, né, todo mundo postando ovo recheado. Então, você pode decidir, assim, olha, eu vou ter atenção nessas coisas, eu vou alimentar o meu olhar com isso, ou não. Né? Então, selecionar aquilo que vai passar diante dos teus olhos. Acaba que a gente às vezes tem até ideias, né? Nem tava com fome, mas acaba vendo aquilo e tem a ideia de quem sabe eu tento, né? Exatamente, aí nisso a gente entra naquele paradigma do estou com fome ou estou com vontade de comer, né? Como que nós podemos identificar? Isso é muito difícil, eu acho que até para quem é profissional da área, para quem entende do assunto, é muito complicado. Eu, inclusive, ia compartilhar com vocês que eu já li várias vezes uma estratégia que se chama estratégia do alimento-chave. Alguns profissionais gostam dessa estratégia e já ouvi gente falando sobre a maçã, já ouvi gente falando sobre um alimento, por exemplo, que não gosta. E aí é assim, para tu fazer um teste, se tu tá com fome ou com vontade de comer, tu pensa que tu só poderia comer aquele alimento-chave. E aí tu pode identificar se realmente aquilo ali é fome ou é vontade de comer. Muito boa, quer dizer, quem tá com fome come qualquer coisa,
né? Exatamente. Mesmo que seja uma Exatamente. coisa que a gente não gosta, só ir ao mercado com fome, tu passa por qualquer coisa e tu tem vontade de comer tudo que tu vê, mesmo que tu nunca tenha pensado naquilo antes, tu comeria até cru, né? Exatamente, é isso, Agora, sabe? se não é fome, né? Acho que é uma estratégia legal agora para esse momento, né? Da gente estar sentado no Sensacional, sofá, Gabi, sensacional. pensar nisso. Olha, muito bom, eu nunca tinha ouvido falar, mas com certeza vai fazer parte aqui das nossas dicas para prestar atenção nisso, né? Gabi, eu tenho pensado também bastante sobre a importância da gente ter atividades e ter uma rotina de atividades diárias para que a gente não fique só a pensar o dia todo em o que eu posso comer na próxima refeição, porque acaba que às vezes a gente faz o café da manhã, o pequeno almoço, logo depois já tá a pensar o que vai comer e logo depois já tá a pensar o que vai jantar, né? Mas para que o nosso dia também tenha outras coisas. Tu acha que isso também pode ser uma boa estratégia? Excelente, eu acho que essa é a principal, a primeira, a mais óbvia das estratégias, assim, porque tirar a nossa atenção daquilo nos faz perceber que aquilo é apenas uma parte do nosso dia, né? E não é tudo no nosso dia. É importante, sim, sentar à mesa junto da família, principalmente agora, nesse momento, né, que nós estamos mais juntos da família, isso é muito importante. E o nosso corpo, já agora, indo para a parte das rotinas, eu acho que o nosso corpo, ele necessita de rotinas. Não são só as crianças, não são só os bebês, mas nós necessitamos de rotina. Então, tentar manter essa rotina agora na quarentena, principalmente no que diz respeito à alimentação, eu acho que é fundamental para nós mantermos a saúde. Muito bom, muito bom. A gente não sabe por quanto tempo vai durar, nem por quanto tempo nós vamos ainda ter que estar a nos adaptar, né? Então, pensando nisso, Gabi, a gente tem muitas mães aqui com a gente hoje que têm filhos pequenos, filhos um pouco maiores. Tu podia dar algumas dicas de lanches, né? Ou de... eu acho que lanche é a parte mais difícil mesmo, porque no geral, no almoço e no jantar a gente costuma ter comida, né? Mas quando chega a hora dos lanches, a gente quase cai na tentação de oferecer alguma coisa que seja muito prática e não tão saudável. O que a gente poderia oferecer nesses momentos, assim? Sim, eu acho que agora, principalmente pelo fato de nós estarmos em casa, é importante avaliar, assim, qual o tempo que eu posso dedicar, assim como eu posso dedicar para as refeições, qual o tempo que eu posso dedicar para um lanche. Geralmente agora tem mais tempo, né? Nós não precisamos recorrer aos pacotinhos, às bolachas, enfim. Então, aproveitar isso, sabe? Quando tu me sugeriu esse assunto, eu pensei em alguns lanchinhos muito simples, mas que podem garantir que a criança desenvolva tanto a parte da saúde dela, em termos de alimentação saudável, quanto de criatividade. Então, brincar com as frutas, né? Fazer aqueles pratinhos com bonequinhos, acho que isso é muito interessante. Aproveitar, né, o tempo. Agora eu tenho tempo para fazer um bolo saudável. Nossa, a gente tem internet, né, à nossa disposição, muitas opções de bolos saudáveis, sem açúcar, usando, por exemplo, a banana como adoçante, né? Ou, enfim, tâmaras, frutas secas como a uva passa. Então, acho que os bolos saudáveis, uma fatiazinha de um bolo, também as pastinhas feitas com atum, grão de bico. Olha, a Diana ali tá falando, panqueca de banana, bolachas com aveia, isso, maravilhoso. Dá para fazer muita coisa, sabe? Acho que a alimentação saudável, que a natureza nos oferece, né, frutas, legumes, existem milhões de opções. As próprias pastinhas, nós podemos inventar uma pastinha que é chamada de hummus, com beterraba, nós vamos fazer com espinafre, as panquecas também com espinafre. E são coisas que a gente pode ter pronto na geladeira e usar no momento do lanche, né? Isso tudo começa justamente lá quando a gente vai montar uma ementa, um cardápio semanal, né? Porque a gente precisa pensar nisso para poder ter isso em casa. Exatamente. Excelente, excelente. Eu estava mesmo pensando sobre isso e acabei lembrando que essa semana, um dos dias a gente fez o lanche da tarde aqui em casa e ao invés de comermos na mesa, onde normalmente eles lancham, a gente foi até o quarto, fez um piquenique no quarto. E foi tão engraçado porque
Eu não esperava que eles fossem gostar, né? Mas ela ficou me olhando assim, hoje é dia de comer no quarto, né? Então foi um momento super legal, né? Que a gente também pode aproveitar justamente para criar o que eu falei, essas tradições ou essas pequenas brincadeiras e transformar, às vezes, até aquela fruta que eles não gostam tanto, né? Aquilo, em um momento tão prazeroso que eles passem a experimentar, né? Passem a provar algo novo. Uma coisa que funciona super legal, Gabi, que eu gosto de dar essa dica também, é que a gente pega as frutas e normalmente diz o nome de um personagem relacionado àquela fruta. Então, por exemplo, é muito bom. Theo não queria nunca provar kiwi, né? O kiwi. Não queria comer por nada. E aí ele começou a assistir o Monstros S.A. E a gente disse, olha, essa é a fruta do Mike Wazowski, né? Perfeito, porque ela é verde, ele come ela e tal. E até hoje ele pede a fruta do Mike Wazowski. Ele ama. Se tu servir kiwi, ele vai comer sem parar até o fim, né? E já vi também mães mostrando quando era o dia da criança provar salmão, dizer que era o peixe das princesas, né? Então, olha, ele é rosadinho, as princesas comem, então, porque na verdade a criança ela precisa desses estímulos para provar, né? O Zion não, o Zion é bebê, ele prova o que a gente oferece e gosta de quase tudo. Mas a criança que tá um pouquinho maior, ela começa a aprender a artimanha do não querer ou do preferir algo, né? Porque já provou querer manipular, né? Exato. E é tão importante a gente criar os momentos para que a criança se interesse por aquilo de outras maneiras, né? Não só da maneira convencional. E até a Diana botou ali panquecas, bolos. Eu acho que é legal a gente também oferecer de maneiras diferentes, né? Não ter aquela rigidez em oferecer sempre só a fruta tal como ela é, né? Mas também poder fazer daqui a pouco um purê de uma fruta, a criança não gosta, mas oferecer de uma forma diferente ou cozinhar levemente, né? O que tu acha disso? Pode ser uma boa também? Eu acho maravilhoso, porque quando a gente começa a entrar nesse mundo das diferentes maneiras de preparar uma coisa, a gente descobre que um alimento pode se dividir em 5, né? Então, quer dizer, por exemplo, uma banana, ela serve para muita coisa. Uma banana congelada, né? Ela dá consistência a batidos, né? Aos smoothies. Então, assim, depois ela fritinha, assim, não frita, mas tipo grelhadinha numa frigideira, ela pode virar até uma farofinha, né, misturar alguma farinha saudável, uma farinha de aveia, farelo de aveia. Ela pode ser usada para adocicar um bolo, ela pode ser usada, bom, N maneiras. Olha, não pode faltar banana em casa, isso é uma coisa certa, porque olha, tudo que a gente pode fazer é fantástico, fantástico. Sim, banana é tudo. Em relação à rotina alimentar, né, a gente tá com o nosso tempo indo já, e eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, rapidamente, talvez algumas dicas, porque eu tenho sentido muito a necessidade da gente manter as nossas rotinas, ou pelo menos parte delas, ou criar uma nova rotina, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho pra gente, eu penso que no funcionamento do nosso corpo também tem relação com a questão da rotina alimentar e tudo, né? Sim, olha, eu acho que para começo, assim, para falar de rotina, é muito importante a gente ter atenção a um dos principais hormônios da nossa alimentação, que é a grelina. A grelina é um hormônio que ele nos dá a sensação de fome e saciedade. Então, ele faz parte desse processo. Inclusive, em muitas doenças como obesidade e sobrepeso, ele está alterado. Ele é um dos principais marcadores que alteram, né, nessas doenças. E o que acontece? Esse hormônio, ele, assim como vários hormônios do nosso corpo, como, por exemplo, o hormônio do sono, ele trabalha com rotinas. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem o hábito de tomar o pequeno almoço, o café da manhã, às 9 da manhã, e num determinado dia resolve fazer um jejum, né, digamos assim, mais alargado até o meio-dia, com toda certeza, esse hormônio vai sofrer alguma alteração. Então, quer dizer, provavelmente essa pessoa, se não for acompanhada, claro, de um profissional, ter as orientações certinhas, pode ser que à noite essa pessoa vá compensar essa falta, entende? Então, tudo depende da rotina. Eu acredito que agora, nesse momento, vocês que têm filhos sabem muito bem como a rotina deve estar sendo algo, assim, imprescindível. Então, importantíssimo. Para quem trabalha também, eu acredito que a rotina de sentar, dizer, não, olha, agora é o momento em que eu estou trabalhando, das 9 a 1 da tarde, eu estou trabalhando e eu não mexo no meu celular, eu não faço outra atividade, eu não me distraio, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, a gente tem que ter
tem que ter uma rotina de horários para comer, assim como nós temos que ter uma rotina de horários para dormir. Então, uma coisa não anula a outra. E, na verdade, tu citou um hormônio, mas se a gente for pensar, tantos hormônios no corpo que se alteram com as rotinas, né? Inclusive sono, vigília, e aí o aumento do cortisol depois, que é o hormônio do estresse, né? Exatamente. Se a gente altera muito os nossos horários de sono e de estar acordado. Então, realmente, manter as rotinas é fundamental para que a gente tenha saúde, né? E isso não quer dizer que a gente precisa manter as rotinas que nós tínhamos antes da quarentena, mas sim manter uma rotina, né? A gente pode readaptar. Eu tenho falado muito isso aqui na página, porque algumas mães estão de cabelo em pé, porque dizem, nossa, eu não sei o que meu filho fazia o dia todo na escola, ou na creche, no infantário, porque eu não consigo dar conta disso. E é claro, a criança tem colegas, tem professores, pessoas que estão dedicadas exclusivamente a isso, e nós estamos no nosso trabalho e não vemos o tempo passar. Mas a gente criar uma nova rotina, como tu exemplificou perfeito, ó, das 9 a 1, ou da 1 às 4, eu estou trabalhando, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou à cozinha ver se tem algo para comer, né? É perfeito, acho que é realmente o que nós precisamos. Gabi, vamos abrir rapidinho para a gente ter algumas perguntas. Quem tem dúvidas, eu vi lá em cima uma dúvida que eu também quero saber. Chimarrão, Gabi, comenta para nós, hidrata ou não hidrata? Então, gaúchos aí, gaúchos e gaúchas, nós sabemos que o chimarrão é uma paixão, né? Então, o que eu posso dizer sobre o chimarrão? O chimarrão, ele é um diurético natural, assim como chá verde, assim como alguns outros chás, né? Porque ele provém da erva mate. A erva mate tem algumas propriedades diuréticas. Então, acontece, todo mundo sabe que quando a gente toma muito chimarrão, nós temos mais vontade de ir no banheiro. Mas isso nem sempre vai significar que ele vai nos hidratar, porque ir ao banheiro não significa hidratação. Né? É uma condição que ela, às vezes é uma consequência de você beber mais água, mas não necessariamente está correlacionado. Então, assim, é um meio de se hidratar, até porque o chimarrão ele é um chá bem diluído, né? Nós sabemos que ele não é muito concentrado, então é sim uma maneira, mas ele pode ser equivalente a, por exemplo, uma sopa bem diluída. Olha. Em termos de hidratação. Então, você pode pensar mais ou menos assim. Não substitui a água, nada substitui a água, né? Mas é uma boa opção para equilibrar. Muito melhor que um suco, né? Gabi, eu sou uma pessoa que tem esse problema. Até já conversei contigo sobre isso. Eu não gosto de água, né? Eu tomo água porque em algum momento eu vou me lembrar, mas eu não gosto. Uma coisa que não... Olha só o que eu tô confessando aqui, né? E uma coisa que para mim ajudou muito são as águas saborizadas, né? Então é colocar uma fatia de um limão dentro da água. A partir desse momento já consigo tomar perfeitamente, né? Isso maravilhoso. É uma coisa boa mesmo. Sim, maravilhoso. Eu acho que a estratégia das águas saborizadas, principalmente agora que a gente está em casa, é top. Nós podemos fazer aquelas jarras de 2 litros e bebendo ao longo do dia, ela vai se tornando mais saborosa durante o dia. E eu até tinha pensado, olha que engraçado, a gente nem falou nisso, né? Mas eu tinha pensado em comentar aqui que tu é a melhor pessoa para nos explicar isso. E porque eu já ouvi falar que os óleos essenciais, eles podem ser adicionados às águas, né? Perfeito. Então, e para ir bebendo ao longo do dia, ele dá um sabor e algumas propriedades também nutricionais. É isso mesmo. Eu tenho, inclusive, a minha garrafinha, ela é de alumínio, né, de metal, para suportar os óleos essenciais, porque não pode ser com plástico. E é o que me faz conseguir tomar água. Então eu sei que ele tem 500 ml, que eu preciso repor tanto os óleos quanto a água, né, durante o dia para conseguir ir tomando. E realmente, eu preciso sentir pelo menos o aroma de algo para conseguir tomar. Muito bom. Enfim, não deveria ser, mas né? Aos poucos, quem sabe, vou desmamando disso também, para melhorar. Eu vi ali uma pergunta da Michelle, ó. Fazer um tipo de comida para as marmitas da semana não é o ideal? Acho que sei a resposta. Gabi, para quem precisa fazer as marmitinhas da semana, e às vezes não tem como cozinhar tantas coisas, né? Acho que esse é mais ou menos por aí que a Michelle tá indo. O que ela deveria, pelo menos, priorizar de ter na marmita dela? Eu acho que sempre uma refeição principal, né? Ela deve ser composta de uma fonte proteica, seja animal, seja vegetal, uma fonte de carboidratos, sem exageros, né? Mas também sem restrições, fontes de fibra e
no decorrer da tua cocção, tu ir adicionando o azeite, né? Ou a gordura da tua preferência. É óbvio que o ideal não é nós comemos todos os dias os mesmos alimentos, as mesmas coisas, mas nós podemos inventar. Por exemplo, eu comprei cenoura e eu vou cozinhar a cenoura para segunda e terça, acompanhar o meu arroz, o meu feijão e o meu frango. E aí, na quarta-feira, eu uso aquela cenoura para fazer um purê de cenoura. Né, que vai compor a parte dos meus vegetais. Então, ter essa é um pouco de criatividade que tem que ter. Mas para a apresentação não ser a mesma. Exatamente, porque isso já muda também até a nossa vontade de comer, o nosso estímulo, né? Então, eu acho que ver assim, o que você tem na sua geladeira, o que você pode comprar naquela semana, e dizer, olha, eu posso fazer um dia a carne de uma maneira, por exemplo, de um bife, e no outro dia eu posso inventar um picadinho com legumes, ou moída, ou enfim, né? Achar estratégias assim de... Excelente, excelente mesmo. Vamos aqui, água saborizada com óleo é top, perfeita ideia, muito bom. Água com gás, faz diferença ou melhor é água sem gás? Eu vou confessar que água com gás é um dos meus vícios. Eu amo água com gás. Eu também. Bem geladinha, inclusive, então. Tinha aqui em casa hoje ainda. Mas assim, água com gás não substitui água, tá? Ela tem, claro, grande parte da composição dela é a água, mas a forma como nós digerimos e absorvemos essa água é muito diferente do que uma água pura. Então, ela serve, eu posso dizer assim, é uma estratégia boa para quem toma muito refrigerante. Perfeito. Né, ou suco, que é se torna muito melhor nutricionalmente falando, em termos de caloria e tudo. Mas para substituir a água, acho que não. Não é. É uma dica boa mesmo. Quando tem algumas comidas que quando eu vou comer, eu ainda tenho a memória do refrigerante e tenho vontade de tomar refrigerante, né? Por exemplo, um jantar com pizza, né? Tenho vontade. Sim, então, água com gás nesse momento perfeito para reduzir talvez essa memória, né? Que a gente tem. Minha sogra disse uma coisa interessante: água com gás é diferente em Portugal. Né? Aqui, a maioria das águas gaseificadas naturalmente, elas já vêm da fonte gaseificadas, né? E já no Brasil, não. Nós temos o gás adicionado. Eu não sei se isso isso altera alguma coisa, Gabi, na questão de... Sim, com certeza. A água sendo naturalmente gaseificada, ela traz muito menos impacto, digamos assim, no nosso corpo. Então, tudo aquilo que é adicionado artificialmente vai trazer um impacto negativo ou vai reduzir o impacto positivo de algum alimento no nosso corpo. Muito bom. Gente, vamos responder a última pergunta, porque o nosso horário já foi, né? Então, Gabi, mel é saudável? Ai. Depende. Foi a Bruna que perguntou, né? Amiga, depende. Porque, em comparação, por exemplo, com açúcar refinado, sim, é saudável, é mais saudável. Agora, em comparação com, digamos assim, uva passa para adoçar, é menos. Ou hoje em dia já se vende muito aí em Portugal o tal do xarope de agave. Tá? O xarope de agave, ele é uma opção excelente, porque ele é como se fosse um mel, porém o índice glicêmico dele não é tão alto quanto o mel. A gente gosta de mel porque o mel é doce, tão doce quanto o açúcar. Então, assim, é algo a ser pensado. Tem uma receita e eu preciso de um doce, bem doce. Não quero usar adoçantes, né? Não gosto, enfim, por opção. Então, vou usar o mel. Beleza. Na substituição ali do açúcar refinado, beleza. Agora, hoje em dia, no mercado, existem já opções que têm um índice glicêmico menor, que o mel e que podem ser uma melhor opção. Gabi, não paro de receber mensagens aqui no WhatsApp e também aqui nos nossos comentários pedindo outra live contigo. Isso não estava combinado. Vou te constranger e vou te perguntar agora. Aceita mais uma, Gabi? Claro, sempre. Estamos aí. Pode chamar. Então a gente vai marcar, a gente vai estar avisando vocês, mas aí a gente pode fazer uma live de perguntas e respostas. Então a gente abre a caixinha antes, tu te programa para isso, e aí a gente consegue responder essas perguntas que o pessoal tem, porque realmente o assunto está muito bom.
Quero É agradecer verdade. muito a tua presença aqui. Olha, tem um Obrigada. pitoco aqui que queria me ver, ó. Olha quem veio aqui ver vocês, pessoal. Oi, amor! Muito obrigada, Gabi. Foi sensacional. Tu é realmente um baita ser humano e uma baita profissional. Ai, Dé, Vou querer te ver que aqui honra. muitas outras vezes. Obrigada pela parceria, viu? Obrigada Muito mesmo. obrigada, Dé. A Saudade gente de tem um vocês. compromisso sempre com as pessoas em relação ao horário de fazer lives curtas, porque é importante que as pessoas tenham suas rotinas, né? Então, Sim, isso aí. eu vou me despedindo por aqui, eu e o Zion, né, seu velho? E te dando um tchau, um beijo enorme, saudade de ti. Espero que logo a gente possa se ver. É verdade. Muito obrigada, Dé, pela oportunidade de falar. Eu não sou muito de falar, nem nas redes sociais, no meu perfil, nem nada. Mas eu acho que nessa situação todo mundo pode se beneficiar de alguma maneira, né? Nem que seja só conversando e compartilhando aquilo que a gente sabe. Gabi, muito foi obrigada. muito bom. Olha, agora tem um aqui no meu cabelo e no meu microfone. Um beijo, tchau, gente. Beijão. Até mais, gente. Beijos.